está ligado no jornal e também na TV Tribuna. Nossa reportagem hoje está no município de Dois Vizinhos. Seguimos com o projeto Voto Não Tem Preço, Tem Consequência. Esse projeto que vem sendo desenvolvido desde a eleição municipal de 2008, sempre na direção geral de Sérgio Kohlenberg. Hoje estamos com os candidatos a prefeita Silvana Guzzo e candidata a vice-prefeito, o professor Douglas, aqui no município de Dois Vizinhos. Para a gente começar a nossa entrevista com os candidatos, vamos começar com a apresentação e a trajetória na vida pública, começando com a Silvana, para falar um pouquinho mais da sua trajetória no município de Dois Vizinhos. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde a você, em especial, Valcir. Muito obrigada por estar aqui hoje, fazendo que a gente possa apresentar as nossas propostas ao grande público. O meu nome é Silvana Guzzo, eu sou advogada, eu fui servidora do Estado durante 32 anos como defensora pública do Estado do Paraná, exerci minha carreira no começo em Curitiba e depois, junto ao governo do Estado, consegui trazer a Defensoria Pública para Dois Vizinhos no ano de 94. Desde então, trabalhei junto à população carente e essa é a primeira vez que eu concorro a um cargo público eletivo. Obrigado, Silvana. Vamos ao candidato a vice-prefeito, o professor Douglas, também para contar a sua trajetória aqui no município de Dois Vizinhos. Boa tarde a todos, os amigos aí do Jornal Tribuna Regional. Obrigado pela oportunidade para a Silvana e para mim, professor Douglas. Me chamo Douglas Colassa, sou nascido e criado aqui em Dois Vizinhos. Sou professor da Rede Estadual de Educação do Estado do Paraná há quase 20 anos. Tive a oportunidade de ser vereador em Dois Vizinhos de 2017 a 2020 e de ser presidente dessa Câmara Municipal de 2019 a 2020. E na oportunidade implementamos uma gestão transparente, humana, sem aconchavos políticos, uma gestão que atendesse aos interesses do povo de Dois Vizinhos, da nossa gente e da nossa comunidade em especial. Obrigado, Douglas. Seguindo com a nossa entrevista com os candidatos aqui no município de Dois Vizinhos, a Silvana e também o Douglas, gostaria de saber agora da candidata Silvana como se definiu a escolha dos nomes e também os partidos que integram a coligação. A nossa coligação é a coligação Dois Vizinhos da Esperança. Ela é formada pela Federação Brasil da Esperança, que é composta pelo PT, PV e PCdoB. Além disso, coligamos também com o PDT, MDB e o PSB, que é o partido do nosso vice, professor Douglas. A escolha dos nomes para a majoritária, o meu nome já vinha sendo cogitado há vários anos, já até dentro do partido, e quase que foi uma escolha natural. O meu vice, o Douglas, ele chegou na nossa coligação pela própria qualidade dele e do partido dele. O PSB é um partido que já estava, coligado, já estava com a gente. Todos esses partidos são partidos de centro, centro-esquerda, esquerda, e que têm todos o mesmo objetivo. E, portanto, o Douglas, com essas características, como professor, como uma pessoa que já foi vereador, ele trouxe toda essa bagagem dele para dentro da nossa coligação. Obrigado, Silvana. Seguindo com a nossa entrevista, também gostaria de saber de você, Silvana, qual nominata de candidatos a vereadores? Até porque a gente sabe que a candidato a prefeito ou a prefeita e também o seu vice sempre tem um time trabalhando junto, que são os vereadores. Sim, nós temos um time maravilhoso de mulheres e de homens. Os únicos partidos que não têm candidatos da nossa coligação é o PV e o PDT. O restante, ou seja, o PT, o PSB e o MDB, todos têm candidatos. E eu gostaria de pedir licença para citar o nome. Então, dentro do nosso partido do PT, nós temos 5 mulheres maravilhosas. Eu brinco que eu puxo a brasa para minha sardinha aqui, mas são mulheres as quais são muito guerreiras, empoderadas e com certeza vão fazer a diferença numa Câmara de Vereadores, que é a Cláudia, a professora Cláudia, a Eva, a Lucélia, Maria Helena e Maria Marli. Também temos os homens, temos agricultores, temos advogados, temos profissionais de todas as áreas aqui, que é o Nino, o Israel, Dinarte, Valmir e o Dilar.
Dentro do MDB, nós temos o Catani, o Deuclides, o Mesomo e o Sandro, que já estão indo para a reeleição, a Nice e a Zenaide. E no partido do meu vice, do PSB, nós temos o Foguinho, a Tânia, o Rafael, Lucimar e Tartari. Obrigado, Silvana. Seguindo com a nossa entrevista para você que está ligado no jornal e também na TV Tribuna, nossa reportagem hoje no município de Dois Vizinhos, seguindo com o projeto Voto Não Tem Preço, Tem Consequência. Agora quero fazer a pergunta aqui para ambos os candidatos. Se eleitos, quais projetos e programas pretendem colocar em prática a favor da comunidade e também da infraestrutura do município? Começando pela candidata a prefeita Silvana. Muito bom. Essa pergunta é muito importante porque nós temos um plano de governo que foi elaborado por profissionais de cada setor. Então, eu até, como nós estamos também em vídeo, mostrar aqui o nosso plano de governo. Esse plano de governo foi construído por profissionais, engenheiros, por professores, por agricultores, sindicatos, cooperativas. Todos se uniram e apontaram os problemas na nossa cidade, as demandas, e trouxeram as soluções. E todas as soluções são soluções apresentadas com possibilidade de execução, né? Então, nós temos grandes problemas em Dois Vizinhos de infraestrutura, principalmente. Então, para acabar, por exemplo, um dos projetos, não poderíamos falar todos, um dos projetos são os parques inundáveis. Nós temos um grave problema com as enchentes nos bairros da Baixada, em especial Sagrada Família, e existe a possibilidade da construção desses parques inundáveis, que são parques que acabam encharcando quando tem excesso de chuva e extremamente drenáveis e, portanto, a água não escorre para o resto da cidade. Esses parques servem de lazer, servem de prática de esportes e, quando houver chuvas em excesso, eles acabam interrompendo a água naqueles locais. Então, esses parques são extremamente utilizáveis em outras cidades já e possíveis de fazer em Dois Vizinhos. Outro grande projeto que nós temos é o Tarifa Zero para o transporte urbano. O Tarifa Zero é possível, já tem mais de 116 cidades no Brasil que usam o transporte urbano com tarifa zero, ou seja, nenhum passageiro paga a passagem do ônibus. E isso também é possível, inclusive o próprio deputado Zeca Dirceu publicou esta semana até o que ele chamou de cartilha da tarifa zero. Essa semana, nós já temos ela no nosso plano também, desde 15 de agosto que o plano está registrado no Tribunal Regional Eleitoral e já consta lá a possibilidade de implementarmos em Dois Vizinhos a tarifa zero. Tarifa zero, além de melhorar a qualidade de vida do passageiro, injeta na economia um valor muito grande. Nós temos uma previsão de que em torno de 1 milhão seria a injeção na economia em Dois Vizinhos pelo uso da tarifa zero. Lógico que para fazer a tarifa zero, também teria que ser implementado junto uma melhora nas linhas de ônibus e na própria frota também, com ônibus com ar-condicionado, ônibus acessíveis, né, com acessibilidade e que realmente conseguissem percorrer todos os bairros da cidade, então com linhas circulares e com linhas também paralelas, né, ou linhas retas, cortando norte e sul, leste e oeste da cidade em vários pontos. Esse plano do tarifa zero, ele também pode ser apresentado, também é estudado e será implementado nas linhas rurais também, porque hoje o nosso morador, o nosso homem do campo, ele não tem transporte para vir para a cidade, a não ser o transporte particular. Então, existe a possibilidade viável dentro do orçamento que nós já estudamos, de que se coloque nas principais comunidades, as maiores comunidades do interior, que se coloque a tarifa zero, se coloque o ônibus, que hoje não tem, e com tarifa zero. Outro grande que talvez não seja nenhum projeto novo, mas é uma necessidade preemente, é a readequação das estradas do interior, né? Hoje
O nosso homem do campo reclama muito, e com toda razão, porque as estradas estão muito ruins. Então eu costumo dizer, né? Hoje o homem no campo, a nossa família tem telefone celular, tem tecnologias, mas a estrada para chegar lá é a mesma, né, de muitos anos, e talvez não tenha sido pensado uma readequação efetiva. E para isso nós temos até projetos feitos pelos professores da UTF-PR, onde eles falam toda a necessidade de readequar, às vezes até a própria lavoura, fazendo o terraceamento, para que não haja erosão, para que a água não invada a estrada, elevando as estradas primeiro, para depois fazer sim o cascalho ou calçamento e até mesmo o asfalto. Tudo isso consta em nosso plano de governo. Além, lógico, de muitas outras coisas, como a valorização do servidor público, principalmente os servidores de carreira, né, valorizando todos eles. Obrigado, Silvana. Também vamos conversar com o candidato a vice-prefeito Douglas. Douglas também tem alguns projetos também aí para o município de Dois Vizinhos, né? Então, nós temos algumas propostas em termos de estrutura, como a nossa candidata a prefeito estava falando, a Silvana, mas também nós temos duas situações que merecem ser citadas aqui. A primeira delas é transparência absoluta e total em todos os processos licitatórios pelo qual vive nosso município. Tá? Nós inclusive estamos chamando aqui atualmente o portal da transparência de Dois Vizinhos do portal da obscuridade, porque você não compreende o que está posto lá. É muita dificuldade para você compreender com clareza os processos. Acredito e me parece que isso seja até de forma proposital, que é justamente para dificultar da população ter clareza em todos os processos e como eles estão ocorrendo. Então nós precisamos dessa transparência absoluta, além de humanizar todos os espaços da gestão pública. Não é no tratoraço que nós vamos fazer as coisas, é com diálogo com todos os segmentos. Nós estamos nos propondo a dialogar com todos os segmentos, seja classe empresarial, comercial, trabalhadores, homens do campo, professores, servidores públicos, enfim, todos eles terão a oportunidade de conversar, de fazer as críticas sem perseguição. Porque essa gestão que está colocada aqui atualmente em Dois Vizinhos é a gestão do medo, da perseguição. As camadas populares, os vários segmentos sociais, como entidades e funcionalismo público, têm medo de se manifestar, de sofrerem represálias. Nós não estamos mais na época do colonialismo. Nós estamos no século XXI. E essas perseguições precisam acabar. E na nossa gestão, acabou a eleição, acabou cores, acabou partidos políticos, é humanizar todos os processos. Mas tem um projeto em especial que me chama muita atenção e nós já propusemos para a prefeita Silvana e ela aceitou de imediato, até porque ela tem essa sensibilidade. Nós vamos transformar Dois Vizinhos na cidade do esporte. O espaço próximo ao estádio municipal é um espaço subusado, ele é fechado. Nós queremos eliminar aqueles muros, para que todos consigam adentrar o espaço e usufruir deles. Aos do vizinhense, as pessoas que vêm de fora e aqui se situam no seu trabalho, aqui se desenvolvem economicamente e vão criando raízes com a nossa gente e com a nossa terra. Então nós vamos transformar Dois Vizinhos na cidade do esporte, da qualidade de vida para as pessoas, prática de esporte. Todos os segmentos serão contemplados ali, desde a bicicross, a pista de skate, o basquete de rua, pista de voleibol, quadra de areia, quadra sintética. Nós temos o apoio da Itaipu Nacional para isso e temos o apoio do governo federal. Nós temos um alinhamento com o governo federal e com a Itaipu Nacional. A nossa candidata a prefeita, ela possui dentro dos seus quadros de apoio um candidato que é deputado federal hoje, mas é licenciado e que controla a Itaipu Nacional. Itaipu trabalha na casa dos bilhões. E o governo federal, ele fez uma readequação. Qual foi a readequação? Hoje Itaipu pode investir em todos os municípios do Paraná. E isso beneficia
a nossa gente, a nossa população aqui de Dois Vizinhos. E com certeza nós vamos aproveitar isso sim. E uma outra situação também é a questão da causa animal, que nós vamos sim estar focado na recuperação, no cuidado aos maus tratos aos animais, na fiscalização. Vamos criar um departamento específico dentro da estrutura da Secretaria do Meio Ambiente que vai ser criada pela prefeita Silvana. Então nós vamos com certeza focar nessa área, além de combater a questão dos problemas sociais pelo qual vive o nosso município. Os indicadores sociais do município pioraram muito, se agravaram muito nos últimos anos. A taxa de mortalidade infantil, ela aumentou em Dois Vizinhos. O pai da saúde de Dois Vizinhos, será que não viu isso? São dados oficiais divulgados pelo Ministério da Saúde. Ora, se o pai da saúde não tem capacidade para visualizar isso, ele que renuncia ao cargo dele e deixa quem tem vontade de fazer a diferença por Dois Vizinhos. E com certeza, na gestão da Silvana, eu vou estar junto com ela e nós vamos transformar a realidade dura e cruel que vive a nossa população. Obrigado, Douglas. Seguindo com nossa entrevista com os candidatos a Silvana Guzzo, a prefeita, e o candidato a vice-prefeito, professor Douglas, aqui no município de Dois Vizinhos, com o projeto do jornal e também TV Tribuna, Voto Não Tem Preço, Tem Consequência. Gostaria de saber da candidata a prefeita Silvana quais recursos que serão buscados com prioridade junto ao governo estadual e também federal. A gente fala, claro, de deputados. Então, como o Douglas havia falado, o professor Douglas, nós temos um alinhamento muito grande com o governo federal. Afinal de contas, o PT hoje, que aqui eu represento, é o partido do nosso presidente do Brasil. Então, todos os deputados da Frente Ampla, todos os deputados da Frente Ampla que compõem a base aliada do governo federal, do governo Lula, eles são nossos parceiros. Então, nós poderíamos citar aqui muitos deputados, mas, enfim, alguns, sob pena até, peço desculpas de até passar batido alguns, mas Zeca Dirceu, a própria Gleisi, professor Lemos, Tadeu Venere, todos os deputados estaduais também, a Luciana Rafaim, ela é parceira nossa. E além disso, como o Douglas falou também, nós temos a Itaipu Nacional, com o NUVR. E esses projetos que a gente pretende, esses recursos, basicamente, por exemplo, o PAC 3. O PAC 3 é um projeto, um programa, melhor dizendo, que já está sendo usado em Dois Vizinhos, depois que o Lula assumiu novamente a presidência, e nós queremos trazer isso em especial para o déficit habitacional que tem em Dois Vizinhos. Então, precisamos construir casas, precisamos tirar o nosso povo, principalmente o nosso povo mais humilde, tirar ele do aluguel, que é bastante, pesa muito na renda familiar. A questão da escola em tempo integral também, que já é um programa existente, nós precisamos ampliar isso em Dois Vizinhos, temos uma só em Dois Vizinhos, e vinculado a esse problema da escola no tempo integral, o problema das filas dos CMEIs. Também temos que buscar recursos para a construção de novas creches, porque aí sim, a mãe, então voltamos ao problema social, a mãe que não pode trabalhar porque não tem onde deixar seu filho. E também precisamos aprimorar a atenção básica da saúde, porque a mortalidade infantil ter passado os índices, chegado a índices que há muito tempo não se via, é regredir demais em nosso município. Outro dado importante também social, Dois Vizinhos aumentou nesses últimos 2 anos o número de Bolsa Família, ou seja, significa que a pobreza aumentou. E isso não é o objetivo do Bolsa Família. O Bolsa Família é tirar a família da miséria, tirar da área de fome e colocar no mercado de trabalho. E, infelizmente, vem acontecendo o contrário em Dois Vizinhos. Ou seja, a gente percebe que é o assistencialismo politiqueiro que vem acontecendo, que não quer realmente valorizar a vida, a qualidade de vida do cidadão, mas sim dar um Bolsa Família para que ele se sinta satisfeito ali com a atual gestão e pronto, fica por isso mesmo.
que nós precisamos é reeducar essas famílias e tirá-las dessa área de beneficiários do Bolsa Família, colocá-las no mercado de trabalho, que isso aumenta a qualidade de vida, aumenta a renda da população como um todo. Obrigado, Silvana. Seguindo ainda com a nossa entrevista com os candidatos do município de Dois Vizinhos, gostaria de saber do candidato professor Douglas, qual deverá ser o papel do vice-prefeito na administração municipal? De forma bem direta, a Silvana sabe que eu vou ser um vice participativo. Inclusive, eu quero ter uma salinha, nem que seja um puxadinho lá do lado da prefeitura, porque eu quero participar bastante. E já me comprometi com a Silvana e também com a população de Dois Vizinhos, que quero atuar e participar de todos os processos, seja da parte de fiscalização, inclusive, indicação de programas e projetos para o nosso município. E me comprometo a continuar morando em Dois Vizinhos. Prometo que vou ficar aqui, tenho residência aqui, resido aqui, sou nascido e criado aqui em Dois Vizinhos, aqui vou ficar. E com certeza vou ficar muito feliz em participar de todos os desafios que envolvem a administração pública municipal. Seguindo com o nosso projeto Voto Não Tem Preço, Tem Consequência, iniciativa do jornal e também TV Tribuna, sempre na direção de Sérgio Kohlenberg. Vou conversar mais uma vez aqui com a Silvana, candidata a prefeito do município. Silvana, como você pretende montar a sua equipe de governo? Critérios profissionais e técnicos. Nós sabemos que a prefeitura é uma grande empresa e na nossa empresa nós colocamos quem a gente entende que é competente, que é profissional. E com certeza isso nós vamos valorizar, essa escolha passará pela valorização do servidor. Ou seja, aquele profissional que já está lá há muitos anos, que já conhece aquele setor, ele deve ser chamado para vir ajudar na administração. Nós sempre dizemos e costumamos dizer sempre isso, que a nossa gestão é uma gestão independente. Ela tem liberdade, porque ela não está presa com empresas, ela não está presa com conchavos políticos. Pelo contrário, os partidos que compõem a nossa coligação são partidos que são independentes e fizeram a nossa coligação uma coligação que somos novos, uma coligação nova, mas totalmente independente. Portanto, os critérios para a escolha dos cargos base de secretaria, por exemplo, direção de departamentos, passará primeiramente pela avaliação dos servidores que estão lá desenvolvendo esse trabalho que é essencial para a administração pública. Gostaria de saber agora do candidato a vice-prefeito, professor Douglas, como será o relacionamento do vice-prefeito com a Câmara Municipal de Vereadores? Bom, como eu fui vereador, a gente acaba tendo uma experiência um pouco nesse relacionamento executivo-legislativo. Gostaria de deixar muito claro para os vereadores que eles cumpram a função do vereador. Qual é a função do vereador? É fiscalizar os atos do executivo. E na nossa gestão, com certeza, vocês terão toda a liberdade e devem, por lei, fiscalizar os atos da Silvana enquanto prefeita de Dois Vizinhos. E também gostaria que a Câmara de Vereadores cumprisse o seu papel básico, que é aprovar as leis encaminhadas pelo Executivo Municipal, leis coerentes e que tenham a transparência e o único objetivo de atender os interesses da população de Dois Vizinhos. Mas também de deixar muito claro para todos que estão nos assistindo que não haverá em momento algum trocas de favores. Em nenhum momento nós vamos nos rebaixar às imposições do Legislativo. E assim também queremos que o Legislativo também não ceda em momento algum à pressão do Executivo. Todos terão liberdade, sim, de proporem, de sentarem conosco, de conversar. Com certeza teremos um bom diálogo, um diálogo sério, propositivo, quando for para favorecer a população de Dois Vizinhos. Agora, benefícios próprios e escusos não haverá no nosso governo. Obrigado, professor Douglas. Também gostaria de saber da candidata a prefeita Silvana, como será o relacionamento da prefeita com a Câmara Municipal de Vereadores? De respeito.
Eu acredito que o que o professor Douglas falou seja a minha ideia, exatamente o que eu penso a respeito disso também. E nós temos que ter uma Câmara que seja participativa, que seja ativa, que fiscalize, independente. Eu tenho dito isso até para os meus candidatos a vereador. Quando eles falam em fiscalização, eu falo com certeza, porque a prefeitura não é feita só do prefeito ou do vice. A prefeitura é feita por centenas de servidores. Então, a fiscalização tem que ocorrer em todos os setores. A aprovação de projetos, a indicação de projetos, a indicação de obras, isso deve vir lá da Câmara de Vereadores. Portanto, eu espero que essa Câmara eleita, independente do resultado aí da eleição, mas que seja uma Câmara honesta, que respeite a função do Legislativo e respeite em especial o voto que ela teve para estar lá para desenvolver a sua função. Silvana, já que a gente está conversando aqui, eu também gostaria de saber de você, já vou para a próxima pergunta e depois também vou até o Douglas para ele responder essa pergunta. Como será o seu atendimento, como será o atendimento da prefeita Silvana com o morador de Dois Vizinhos que vai lá no gabinete do prefeito? Bom, antes até dessa parte de ir até o gabinete, nós pretendemos ter uma gestão participativa. Já é sabido que o próprio Partido dos Trabalhadores já há muitos anos implantou essa dinâmica da gestão participativa, ou seja, a gestão vai até os moradores, vai até as associações e pede, né? Pede para que tenha essa troca, para entender qual a demanda lá do bairro, lá da comunidade do interior ou daquele setor específico. Então, a gestão será uma gestão que continuará tendo essa característica que já teve em outras gestões do PT. Nós queremos uma gestão participativa e o atendimento ao munícipe será com total respeito. Logicamente, vamos atender o coletivo, as demandas individuais têm que seguir os protocolos normais dentro do município, porque o que nós pensamos é que temos que ter respeito à coletividade. Nós seremos eleitos, estamos candidatos e sendo eleitos, nós iremos gerir essa cidade, fazer uma gestão, como diz o nosso lema, uma cidade para todos. Também gostaria de saber do candidato a vice-prefeito Douglas, como será o atendimento do Douglas ao morador de Dois Vizinhos, do vice-prefeito? A nossa prefeita, acredito que deixou muito claro, né? É uma gestão participativa. E por gestão participativa, obrigatoriamente a gente ouve a população. A gente ouve a necessidade de todas as camadas populacionais, sem olhar classe social, cor ou religião. É um governo aberto para todos, todos poderão participar e devem participar. Com certeza, com uma forma de gestão humana, transparente, ouvindo as necessidades da nossa população, quem vai ganhar com isso é Dois Vizinhos. É o nosso município e os municípios que orbitam em volta de Dois Vizinhos, como Salto do Lontra, São Jorge, Nova Prata, Cruzeiro, Boa Esperança, Verê, enfim, todos esses municípios que têm, digamos assim, uma relação de proximidade geográfica com Dois Vizinhos. E acredito que as políticas, ouvindo e participando coletivamente, a nossa mesorregião vai crescer. Quando uma cresce, puxa as demais, né? É uma fila, um vai puxando a outra e com certeza todos ganham com isso, né? Obrigado, Douglas. Seguindo com a nossa entrevista com os candidatos, a Silvana Guzzo, candidata a prefeita no município, e o professor Douglas, candidato a vice-prefeito. Essa é a iniciativa do projeto Voto Não Tem Preço, tem consequência, iniciativa do jornal e também TV Tribuna, sempre na direção geral de Sérgio Kohlenberg. Dito isso, gostaria de saber de ambos os candidatos, começando pelo Douglas. Professor Douglas, como você entende o papel da imprensa no poder público? Fundamental. Acredito que a imprensa, de um modo geral, ela deve cumprir o seu papel. O papel de informar as camadas populares, de fiscalizar os atos públicos. É interesse de toda a comunidade brasileira manter a transparência em todos os processos.
E com certeza, nós ficamos muito felizes em ter esse elo de relação com vocês. Inclusive, quando vocês entraram em contato conosco, logo aí nos preocupamos em encaixar na nossa agenda para participar. Assim como vocês se dispuseram, com certeza no nosso governo vocês também terão as portas abertas para participarem da nossa gestão, fiscalizando, dando publicidade aos atos do Executivo. Obrigado, Douglas. Silvana, também gostaria de saber da sua opinião. Como você entende o papel da imprensa no poder público? A imprensa, não só no poder público, mas a imprensa é fundamental para o exercício da democracia. Então, em qualquer país civilizado, a imprensa tem que ser livre. A imprensa tem que estar presente em todos os setores, né? Seja no privado e principalmente no setor público. Portanto, como o Douglas falou, o papel é fundamental e hoje eu acredito que a imprensa tem um desafio muito maior, né? Que até há pouco tempo era a imprensa escrita e falada, era o rádio, no mais depois veio a televisão, agora nós temos as mídias sociais, então eu penso que para vocês também é um desafio e a imprensa, a voz da imprensa tem que chegar a todos os cantos, jamais pode ser calada. Então, eu agradeço desde já vocês estarem aqui fazendo a nossa entrevista e por esse projeto tão grande de vocês aí de estarem fazendo em todo o Sudoeste, pelo que eu estou vendo, e desejamos uma boa sorte nessa caminhada e que continuem com a gente, não só agora na época da campanha, mas depois também. Obrigado, Silvana. Seguindo com a nossa entrevista com os candidatos no município de Dois Vizinhos, quase se encaminhando para o final da nossa entrevista com os candidatos, com a candidata Silvana e o candidato Douglas. Eu gostaria de saber de ambos os candidatos por aqui, começando pelo candidato a vice-prefeito, professor Douglas, quais agradecimentos você gostaria de fazer, especialmente para quem está nos acompanhando? Primeiramente, quero agradecer a minha esposa, que ela me deixou ser candidata a vice-prefeito, né? Se ela não tivesse deixado, eu não ia estar aqui, né? E também quero agradecer a Silvana pela oportunidade de ter aceitado a indicação dos partidos do meu nome. Fiquei muito feliz e me sinto muito seguro em estar nessa caminhada junto com a prefeita Silvana. Uma mulher que me dá muita segurança e tenho certeza que vai fazer um trabalho brilhante para Dois Vizinhos. E a população de Dois Vizinhos, que tem nos recebido com muito carinho, com muita discrição, inclusive. A juventude que tem nos apoiado aí incansavelmente, tem manifestado apoio à nossa causa, a juventude que sabe as necessidades e as demandas pelas quais precisa Dois Vizinhos se abrir a novos horizontes, a novas perspectivas. Também gostaria de saber da candidata a prefeita Silvana. Silvana, quais agradecimentos você gostaria de fazer? Primeiro, eu quero agradecer ao meu vice, professor Douglas, por estar nessa caminhada com a gente. Eu costumo dizer que só o fato de nós estarmos aqui hoje, representando o Partido dos Trabalhadores, representando o PSB, representando essa coligação, já é uma vitória, né? Em 64 anos de município, é a primeira vez que uma mulher se candidata, e eu tenho muito orgulho de ser essa mulher candidata pelo Partido dos Trabalhadores. Então eu quero agradecer ao Douglas que embarcou nessa jornada bastante difícil, é uma jornada com muitos desafios. E também, e com certeza, em segundo lugar agora, mas não menos importante, a minha família, que sem o apoio da família eu não estaria aqui. Então eu tenho minhas filhas, tenho meus pais já idosos, mas meu pai, inclusive, que já foi prefeito aqui em Dois Vizinhos 2 vezes, e eu tenho muito a agradecer a eles por estarem me apoiando, me aconselhando e me dando o ombro para quando eu preciso. A todos os voluntários que estão com a gente, todos sabem que a nossa campanha é uma campanha sem dinheiro. Nós costumamos dizer aqui, inclusive, que é uma campanha do tostão contra o milhão, porque nós não temos fundo eleitoral gigantesco, não temos empresas patrocinando, não temos dinheiro público, não temos nada. É o voluntário que está aqui, o militante dos partidos, e a esses que eu agradeço em especial, porque sem eles nós não estaríamos aqui hoje. Nós temos feito eventos, temos feito caminhadas, temos saído às ruas pedir voto, e isso são voluntários, são militantes que acreditam na nossa proposta. Então a eles vai o meu agradecimento também.
Obrigado, Silvana. Se encaminhando para o final da nossa entrevista com os candidatos a prefeita Silvana Guzzo e candidata a vice-prefeito professor Douglas no município de Dois Vizinhos. Vamos para a última pergunta da nossa entrevista, começando pelo candidato a vice-prefeito, o professor Douglas, e encerramos com a candidata a prefeita, a Silvana. Douglas, esse momento que eu gostaria que você falasse direcionado para a nossa câmera, especialmente para o morador de Dois Vizinhos. Por que o morador de Dois Vizinhos que está nos acompanhando deve votar nessa coligação no próximo dia 6 de outubro? Com o coração aberto, com a certeza que a nossa mensagem está chegando a cada duviziense. E a você, duviziense, o convocamos para participar dessa caminhada. Uma jornada que se iniciou há alguns dias. Estamos muito contentes com o encaminhamento da nossa campanha. A nossa mensagem tem surtido efeito, tem mexido com as cabeças pensantes de Dois Vizinhos. Nós queremos o bem da nossa população. Nós colocamos o nome junto com a Silvana à disposição da comunidade. O duviziense agora tem escolha para continuar do jeito que está ou fazer uma mudança brusca de direção. Nós queremos abrir novos horizontes para Dois Vizinhos. Mexer com a estrutura produtiva de Dois Vizinhos, mexer com a perspectiva de vida da nossa população. Nós nos propusemos a isso. A nossa mensagem é uma mensagem de ruptura. Ruptura com o quê? Com essa prática da velha política. No nosso governo, nós teremos transparência de todos os atos. E é por você, duviziense, que nós estamos nos colocando à disposição. Nós não somos políticos de profissão. Nós estamos políticos por opção, porque queremos o bem de Dois Vizinhos. Nós não estamos pensando em contentar uma ou outra família. Para nós, para Silvana e eu, todas as famílias de Dois Vizinhos são importantes. Nós queremos atender do rico ao pobre, do pobre ao rico. Queremos que todos tenham igualdade de oportunidade. Um puxa o outro, todos se ajudam. É esse o nosso lema, é esse o nosso objetivo. Olhar Dois Vizinhos para frente, olhar Dois Vizinhos do futuro, com qualidade de vida para nossa gente. Não só Dois Vizinhos, mas o Sudoeste como um todo precisa de governos sérios, que coloquem o Sudoeste nos eixos. Nós temos uma força política gigantesca, mas precisamos aproveitar melhor isso. Se do jeito que está, é porque não serve aos interesses do sudoestino. Nós precisamos olhar para frente, o Sudoeste como um todo, e em especial a nossa querida e amada Dois Vizinhos. Então a você, duviziense, pedimos um voto de confiança para Silvana Guzzo e para o professor Douglas. É para votar 13, com toda certeza e confiança no coração. Obrigado, professor Douglas. Vamos agora para a candidata a prefeita, Silvana Guzzo. Também, Silvana, do mesmo modo, gostaria que você falasse para a câmera, especialmente para o morador de Dois Vizinhos, porque esse morador que está nos acompanhando deve votar nessa coligação no próximo dia 6 de outubro. Eu fico muito emocionada até de pedir esse voto, depois do que o professor Douglas falou, porque a gente vê quanta sinceridade tem no coração dele, quanta vontade a gente tem de mudar essa cidade. Dois Vizinhos é a cidade que eu me criei e eu, por opção, voltei para cá depois de fazer meus estudos fora, porque aqui eu queria e quis e criei minha família, criei meus filhos e, portanto, é nessa terra que eu quero que venham, que as famílias se sintam abrigadas, que as famílias se sintam bem e que os jovens, em especial, optem por ficar aqui. E para isso eles precisam ter opções. Então, para você, família de Dois Vizinhos, para você, jovem de Dois Vizinhos, nós queremos uma cidade onde tem oportunidades de emprego, habitação decente, lazer para todos. Nós não queremos só ter mais hospitais e mais médicos em Dois Vizinhos. Nós queremos que cada vez a população seja mais saudável, tenha acesso à prática de esportes, à prática de lazer, tenha parques bonitos para a família poder
fazer o seu passeio, fazer o seu piquenique. Nós queremos uma cidade que seja mais humana, mais inclusiva, mais acessível. Esse lado humano é o principal lado que a gente pensa Dois Vizinhos, porque quando você, do vizinhense, está feliz, é porque você tem um emprego que te garante a sobrevivência com dignidade tua e da tua família, você tem lazer para os finais de semana, você tem comida no prato. E, portanto, isso que nós esperamos para Dois Vizinhos. E para isso nós temos projeto de grandes obras estruturantes, obras que vão sair do papel e que realmente vão trazer uma melhoria na qualidade de vida do vizinhense. Conheça os nossos programas lá no meu Insta, no meu Face, nas nossas redes sociais, é @SilvanaGuzzo. Entrando lá, você vai ver o nosso plano de governo. Plano que eu sempre digo, foi criado por pessoas de cada setor, pensando em cada um de vocês do vizinhense. Portanto, dia 6 de outubro, a melhor opção para que Dois Vizinhos realmente cresça e cresça para cada um, não apenas para alguns, é votar 13. Silvana Guzzo e professor Douglas. Muito obrigada. Obrigado, Silvana. Obrigado, Douglas. E dito isso, na direção-geral do Jornal e também TV Tribuna de Sérgio Colenberg, na Central Técnica Wellington Felipe, filmagens de Maurício Nazário, reportagem de Valciro Santos para o Jornal e também TV Tribuna. O Mundo se liga aqui.